No outono de 1987, uma estação de TV local, chamada WSB-TV, de Atlanta, Geórgia, tentava fechar a programação matinal de domingo, que tinha um horário em aberto. Após algumas solicitações de donos de empresários locais, o canal decidiu permitir o reverendo Mary Sachs a usar a hora que estava vaga para fazer um programa religioso. O programa estreou no dia 18 de outubro, com pouco alarde. O show era um programa religioso comum e consistia num reverendo sentado em uma cadeira simples de frente para a câmera, lendo passagem da Bíblia e discutindo suas interpretações e significado para o mundo contemporâneo. O programa tinha um número consistente de espectadores e manteve-se no ar ainda no início de dezembro. Foi aí que a estação começou a receber estranhas reclamações dos espectadores de Palavra da Luz com o reverendo Mary. As ligações eram de mulheres, apenas de mulheres, que descreviam vagamente as estranhas sensações que tinham intervalos específicos durante o programa. Elas diziam sentir náuseas, dor nas costas, tonteira e visão embaçada. As reclamantes, sem razão aparente, estavam convencidas que o programa estava causando esse sintoma nelas. Depois de 3 semanas de reclamações intensas, foi descoberto que essas sensações aconteciam estritamente em intervalo de 12 minutos durante a exibição do programa. A equipe de manutenção do pequeno estúdio checou todos os equipamentos, tanto de áudio quanto de vídeo, e não acharam nada defeituoso. Quando o reverendo foi notificado dos incidentes, ele apenas encolheu os ombros e disse enigmaticamente: "Algumas pessoas não conseguem aguentar a voz de Deus." O diretor do estúdio, falhando em conseguir explicar as causas das reclamações, resolveu manter o show no ar. Por volta de fevereiro, a audiência caiu drasticamente, então foi decidido cancelar o programa. A direção do estúdio decidiu que era mais prudente gastar mais tempo da programação cobrindo a notícia que os outros estúdios se dedicavam. A epidemia de aborto espontâneo. Essa epidemia tinha começado por volta de novembro. O número de grávidas saudáveis que tiveram aborto espontâneo chegou a mais de 300. O Centro de Controle de Doenças não conseguiu achar uma explicação para esse acontecimento bizarro. O reverendo tomou a notícia do cancelamento do show, com o que só pode ser descrito como indiferença. Quando foi notificado, ele não protestou, apenas concordou com a cabeça, quase como se soubesse. Ele deixou o estúdio depois da filmagem do último episódio, sem dizer nenhuma palavra, e desapareceu da face da terra. Ninguém ouviu falar dele de novo, nem mesmo os membros da congregação da igreja. O estúdio seguiu em frente, preenchendo o vazio com comerciais, e continuaram a se focar nas notícias dos abortos espontâneos. 1 ano e meio depois, um estagiário da WSB descobriu as fitas da Palavra da Luz e começou a analisá-las na esperança de achar algo para ajudar em uma reportagem que a estação estava fazendo sobre o impacto que a religião tinha na cidade. O incidente de Atlanta foi como a epidemia de aborto espontâneo ficou conhecido nos jornais médicos. Foi diminuindo e acabou por volta de 3 meses depois do programa do reverendo sido cancelado, e já começava a ser esquecido pela população. Analisando as fitas, o estagiário fez uma descoberta perturbadora. Nas fitas, enquanto tentava parar a exibição em 10 minutos e 14 segundos, ele sem querer emperrou o botão de avançar a fita. Enquanto a imagem passava na TV, ele conseguiu desemperrar o botão. Quando conseguiu parar a fita, a imagem congelou em 36 minutos e 1 segundo. O estagiário caiu da cadeira quando viu a imagem congelar na televisão. A imagem de uma cabeça decepada, decomposta, tomava toda a tela. Depois de se recompor, ele voltou à fita e passou para frente de novo, para ter certeza que sua mente não estava ali pregando uma peça. Ele começou a ver com mais atenção o resto do filme e reparou que a imagem parecia intervalos de 12 minutos, por apenas segundos. Achando que era uma brincadeira que estavam fazendo com ele, por ser o cara novo, ele levou a fita para outros técnicos, preparado para ser zoado.
Entretanto, os técnicos estavam tão confusos quanto ele. Ninguém tinha encostado nas fitas depois do programa ter sido cancelado. Depois do estúdio fechar, à noite, ele convenceu a um dos técnicos para ajudá-lo a ver todas as fitas de Palavra da Luz. Eles descobriram que em todos os episódios tinha a mesma anomalia bizarra. Ele também descobriu que, conforme a programação avançava, a imagem ficava mais repugnante. O técnico deixou claro para o estagiário que isso era de maneira tecnicamente impossível, já que o filme não tinha nenhum sinal de que havia sido cortado ou editado. Ele mesmo tinha estado nas filmagens de todos os programas e sabia que não tinha nenhum jeito dessas imagens terem sido colocadas no filme. Tudo isso foi mostrado para o diretor do estúdio, que, temendo uma retaliação por permitir que esse tipo de imagem tenha parado no ar, ordenou que todas as fitas fossem destruídas. Ele disse para o estagiário e para o técnico que não tinha nenhum interesse em saber quem tinha feito isso. Só o que importava era proteger os funcionários e a emissora. Ele ordenou que nada disso fosse dito para mais ninguém. O técnico esqueceu de tudo rapidamente, tratando o incidente como apenas uma pegadinha escrota de alguém. Mas o estagiário não conseguia deixar para lá. Ele fez a maior quantidade de cópias que conseguiu, antes que os originais fossem destruídos, e o levou para ver se conseguia encontrar algo que desse uma pista de quem fez isso e do porquê. Uma semana depois, ele tentou convencer o técnico a ajudá-lo de novo, dizendo que ele tinha descoberto algo mais perturbador que as imagens em si. Quando os frames das imagens eram colocados em sequência, a boca da cabeça parecia se mexer, como se tentasse formar palavras. O técnico, com medo de perder o trabalho, disse para ele se livrar das cópias e não falar mais nada disso com ninguém e esquecer disso. Uma semana depois, a polícia respondeu um chamado de emergência feito por uma senhora que morava no subúrbio de Atlanta. Já no fim da tarde, ela tinha escutado sons horríveis vindo da casa do vizinho, onde morava um jovem casal. Ela disse para o atendente da linha de emergência que a mulher estava grávida e que ela estava com medo de que algo terrível tenha acontecido. Quando os policiais chegaram, 20 minutos depois da ligação, eles viram luzes pela janela e saindo da porta entreaberta. Eles entraram devagar e foram em direção à sala de estar. Lá, eles encontraram uma jovem mulher morta, com o abdômen aberto. A ferida era irregular e dava início a uma trilha de sangue que levava até o sofá do outro lado do cômodo. Ali sentava-se o seu marido, o estagiário do estúdio, nu, com o cadáver de seu filho, ainda não totalmente formado, em seus pés, morrendo. Nas mãos ele tinha um pedaço de metal que tinha usado para estripar sua esposa. A televisão estava ligada, passando em loop a filmagem silenciosa de uma cabeça decepada, indecomposta, que sibilava palavras inteligíveis. A história na delegacia no outro dia era que o estagiário continuava dizendo em voz baixa, enquanto o levava embora: "A luz de Deus o chama. A luz de Deus o chama." Muito obrigado. Fiquem bem. Fiquem seguros.